Bienal. Vamos falar dos livros que foram anunciados pelas editoras na Bienal de Rio de Janeiro? Hello, pessoal! Meu nome é Liliviana, de Tempo Literário, e bora falar dos livros anunciados na Bienal. Foram, sim, diversos anúncios de diversos livros, de diversos gêneros, e assim, estou muito ansiosíssima. Porque muitos desses livros que foram anunciados, teve um que me surpreendeu bastante, que eu fiquei, meu Deus, eu estava ansiosa para esse livro que eu nem sequer sabia que seriam lançados aqui, né? E provavelmente vai estar aí para ser lançado lá para o segundo semestre desse ano, e alguns serão para aí no início de 2026. Então, bora lá. E antes de falar, né, dos livros aí anunciados pelas editoras, eu queria avisar vocês que vai começar a Prime Day, que vai ser aí no dia 15 e 16 de julho. Então, anote bem essa datinha de vocês. Entre no grupo do Telegram, que eu tenho aqui o grupo, né, do canalzinho. Então, vão entrar lá para vocês não perderem nenhuma oferta, porque eu vou estar, né, compartilhando com vocês a oferta, né, nessa Prime Day, nesses 2 dias, no dia 15 e 16 de julho. Então, anotem aí e não deixem de entrar no grupo, tá, gente? E aí, vamos começar falando, né, dos anúncios. Na verdade, eu vou falar, né, dos livros, assim, de maneiras aleatórias, porque, assim, foram muitos livros anunciados por diversas editoras, muitos pela Galera Record, Intrínseca, Arqueiro, Companhia das Letras, Paralela, enfim. Eu não vou dizer, né, de qual editora são, porque, gente, foram muitos, então vai ser de maneira, assim, aleatória, tá? Então, fiquem atentos a isso. Mas vamos começar pelo primeiro que foi anunciado, que é Listing for the Liar, de Amy Tinteira, que vai ser lançado ainda em 2025, provavelmente no segundo semestre. E a sinopse é mais ou menos assim: e se você achar que assassinou a sua melhor amiga? E se todos os outros também pensassem assim? E se a verdade não importasse? Então, assim, só com essa pequenininha sinopse já me deixou muito interessada. A capa parece ser muito... Pela capa, parece ser um livro bem interessante. Então, assim, não temos aí a capa, né, já brasileira, porém, todavia, entretanto, vamos ficar aguardando o seu anúncio de pré-venda para segundo semestre desse ano. Dizem que vai ser lançado ainda, né, em 2025, né? Vamos torcer para isso, e é provavelmente que vai estar na minha listinha de leitura. E vamos falar, né, da maioral, que tá ganhando o coração aí de todo mundo no mundo do thriller, que é a Freida McFadden. Eu ainda não li nada dessa autora. Se eu não me engano, ela já publicou quase 11, 12 livros. Ela literalmente está sendo uma queridíssima. Ali Hazelwood, o nosso queridíssimo King, né, que vive aí publicando livro todo ano, enfim, que o anúncio do livro é The Perfect Song, que vai ser também ainda lançado esse ano, no segundo semestre de 2025, e a sinopse é o seguinte: todas as famílias têm segredo, mas alguns segredos são mortais. Erika Cass tem uma família perfeita e uma vida perfeita. Até que numa noite tranquila, 2 detetives aparecem à sua porta. Senhora Cass, esperávamos que seu filho pudesse responder algumas perguntas sobre garota que desapareceu ontem à noite. Uma estudante do ensino médio desapareceu do seu tranquilo bairro e a polícia suspeita do pior. O filho adolescente de Erika, Liam foi a última pessoa a ver a garota viva. Então, assim, nós vamos ter aqui um caso, né, de assassinato, de um suspense, de um thriller, para tentar descobrir. Não li nada da autora, já vi muita gente falando super bem. Se eu não me engano, a Freida acho que é da mesma autora de A Empregada. Ou talvez eu esteja enganada. Ou talvez eu estou me confundindo. Mas eu acho que é da mesma autora de A Empregada, não é? Peraí. É da mesma autora de A Empregada. Então, assim, né, ela está lançando aí mais um livro novo pela frente, que vai ser aí e no segundo semestre, que está previsto, né? O que dizem, né? Não saberemos. Mas aí. E bora falar do segundo, que eu estou... Ai, meu Deus, estou ansiosíssima para esse segundo. Eu espero muito que a editora traga a sua versão de edição ilimitada da mesma maneira que ela trouxe o Noiva. Porque se não trouxer, é porque eu preciso do segundo igualzinho para combinar com o primeiro. E eu estou falando dele, gente, que é Mate, de Ali Hazelwood, que está previsto aí para ser lançado no segundo semestre de 2025. E, gente, o segundo vai literalmente falar da queridíssima, da melhor amiga da Misery, que é a Serena. E a sinopse é:
A órfã e sem matilha. Cohen pode ser a única coisa entre Serena e a aniquilação total. Presa e sendo alvo de maquinações políticas entre lobisomens, vampiros e humanos, ela espera que ele possa protegê-la. Ai, meu Deus. Tô muito ansiosíssima para esse segundo livro. Eu, sim, quando eu li Noiva, eu amei a Noiva, eu me apaixonei por esse livro. E quando eu finalizei, e quando vi aquele final em aberto, eu falei, essa autora, ela tem a faca e o queijo na mão para trazer o segundo, e ela foi feita. Essa é a capa, né, do segundo livro, então, assim, tô muito ansiosíssima. Quero muito saber qual vai ser o título brasileiro para esse segundo livro, e eu tô ansiosíssima. Espero muito que a editora realmente traga uma edição ilimitada da mesma forma que trouxe Noiva, né, porque é uma edição de capa dura, com a leitura trilateral, então, assim, com a pintura trilateral, e eu espero muito que eles façam isso. E a capa é verde, então assim, o primeiro foi vermelho, o segundo é verde, então assim, ai meu Deus, tô ansiosíssima. Enfim, pra vocês verem a minha empolgação de segundos escancarado no vídeo, mas sigamos. E já um outro livro que também foi anunciado aí pela editora, que é o segundo volume, eu não sei se é série, mas acredito que faça parte, que é da mesma autora de Não Me Esqueça, que é a Julie Soto, que não é uma canção de amor. Já temos aqui a capa brasileira, que foi anunciada lá na Bienal, que está previsto para ser lançado ainda em 2025, nesse caso, segundo semestre. Estou ansiosa. Não li nada da autora, mas eu tenho o primeiro livro na minha estante, preciso muito ler. E a sinopse é a seguinte: dois musicistas lutam entre si enquanto competem pelo centro do palco. Ela, violinista e extremamente talentosa, e ele, estrela do rock e violoncelista, forçado a trabalhar mais próximo um do outro. Então, ou seja, nós temos aqui dois totalmente opostos que tocam instrumentos musicais totalmente diferentes, mas claro, vai ter aquele romance entre eles. Então, assim, tô ansiosa, quero ler sim livro dessa autora. Não só esse livro, tem um outro livro que também é da mesma autora, que também vai ser lançado, acredito que esse ano, acho que tá aqui na listinha, vou seguir na listinha, mas vai aparecer em algum momento, ficam atentos. Mas tô assim, curiosíssima pra ler o livro dessa autora. Então, essa é a capa. Eu vi muita gente falando que não gostou da capa, mas enfim, é isso. Sigamos. E o próximo lançamento que também foi anunciado, estou feliz por isso, né? Tanto que já basta do spoiler que eu peguei do segundo livro, porque, meu Deus, eu ainda não superei essa situação, mas enfim, que foi anunciado o terceiro volume, né, da trilogia de Apenas Amigos, que são de casais totalmente diferentes, que foi Life Too Short, de Abby Jimenez, que também está previsto para ser lançado no segundo semestre desse ano. E a sua sinopse é a seguinte: quando Vanessa Price largou o emprego para perseguir seu sonho de viajar pelo mundo, ela não esperava ganhar milhões de seguidores no YouTube, mas cuidar da sua sobrinha depois que sua irmã desaparece não estava em seus planos. Basicamente, esse terceiro livro vai ser de uma outra personagem que, de acordo com a minha amiga, aparece no segundo livro, que é a playlist para um final feliz. Que, por sinal, esse foi especificamente desse segundo livro que eu peguei spoiler, né? Ai, que tristeza. Enfim, porque eu tava lendo, né, o Apenas Amigos, que minha companhia viu aí que eu tava lendo Apenas Amigos, e eu fui, né, pesquisar sobre o segundo pra me comprar, e eu li a sinopse, peguei a spoiler, que é justamente a personagem que aparece no primeiro livro, que é Apenas Amigo, enfim. Tô ansiosa, quero muito ler o segundo, apesar do spoiler. O terceiro vai ser lançado ainda esse ano, tô ansiosíssima, então acredito que eu vou ter os 3 volumes completinho na minha estante, graças a Deus. Ou seja, entrei naquele esquema de pirâmide, mas o bom, né, desse esquema é que são casais totalmente diferentes, né, dos livros, enfim. Mas é isso. Já o próximo lançamento que foi anunciado, que é Torres Centum, de Brian Wennett, que tá previsto para ser lançado no primeiro semestre de 2026, tá, gente? Mas foi já anunciado aí na Bienal. E a sinopse é a seguinte: em Torres Centum é uma cidade litorânea com casas coloridas e lojinhas peculiares. Mas tem um problema, há um número anormalmente alto de pessoas sendo mortas. Mas para Happy Stalin, uma jardineira habilidosa com instinto assassino, isso não é problema, porque ela sabe se proteger. Isso até surgir Nola Rhodes, um assassino preso em uma vingança eterna.
A cada aniversário do acidente de atropelamento que destruiu sua vida, Nola mata outro alvo. E ele guardou o melhor para o final, a inegavelmente bela Happy Stanley. Acredito que esse livro é uma fantasia, mas acho que envolve ali meio que um romance. Pode ser? Acredito que isso vai acabar acontecendo, ou do tipo inimigo para amante. Pode acontecer. Mas eu adorei demais essa sinopse, fiquei bastante interessada. A capa é bem bonita. Não saberemos como vai ser a capa brasileira, mas ficamos aí no aguardo, não é mesmo? E já um outro livro que também foi anunciado aí na Bienal, que é Nobody in Particular, de Sofia Gonzalez, que está para ser lançado aí no segundo semestre. E a sinopse é a seguinte: a princesa Rosemary de Helland não pode se dar ao luxo de distrações. Ela trabalha incansavelmente para restaurar sua imagem após um escândalo que fez seus pais e sua melhor amiga perderem a confiança. Infelizmente, quando uma nova aluna linda e engraçada se junta ao seu internato, Rose se vê bastante distraída. Pela sinopse, já prevejo ali um romance sáfico, né? Então, assim, eu acho que eu já li algum romance sáfico, pode ter sim ou não. Na verdade, eu estou lendo agora, agora que eu me lembrei, estou lendo agora, que é um romance sáfico, entre uma pirata e uma estrela. É bem interessante a sinopse, estou gostando bastante. Então, assim, fiquei bastante curiosa, achei a capa belíssima. Não saberemos como vai ser a capa brasileira, mas ficamos aí no aguardo do anúncio da pré-venda pela editora, não é mesmo? E já o próximo anúncio que foi anunciado aí, que é On Wings of Blood, de Brian Bolland, que também está previsto a ser lançado esse ano e no segundo semestre pela editora. E a sinopse é a seguinte: eu não me alistei na Bloodwing Academy. Para isso, uma meio-fada em uma escola de vampiros de alto sangue. Essa é uma receita para o sofrimento. Eu sou a Medra Pedagon, a última das Cavaleiras de Dragões, ou pelo menos é o que me dizem. O engraçado é que não há mais dragões, nenhum. Mas de alguma forma isso não impediu os vampiros de decidirem que eu valho a pena capturar. Agora estou presa na Academia Bloodwing, onde os altos de sangue comandam tudo e nascida de praga, das pragas como eu. Somos apenas sangue em suas veias, peões em seus jogos. Então, assim, pelo visto, os livros de dragões estão voltando aí ativa na literatura, na fantasia, estão surgindo, né, depois de Quarta Asa ter explodido, que por sinal eu pretendo muito ler Quarta Asa, mas estão explodindo aí bastante. Então esse foi um anúncio, né, da editora. Fiquei bastante curiosa pela sinopse, só porque tem dragões, gente. Mas é isso, eu fiquei bastante curiosa. Aí esse foi um dos anúncios e vai ser previsto para ser lançado aí no segundo semestre, então ficamos atentos. E já o próximo livro que foi anunciado, que é Seven Deadly Tone, de Amber Hamilton, que está para ser lançado em 2026, acredito que seja no primeiro semestre, e a sinopse é a seguinte: no amaldiçoado reino de Aragoa, talvez seja assim se pronuncia, a punição para a magia é a morte. Nem mesmo os alunos de academia Van de... Porque o povo inventa uns nomes tão impronunciáveis para nome de escola e essas coisas, enfim. Mesmo os alunos da academia Van de Bergen são poupados. Quando a magia mortal das sombras de Viola Sinclair é descoberta, a rainha dá ao seu assassino uma nova missão e uma nova tatuagem amaldiçoada. Uma rosa de 7 espinhos no braço. Pelos 7 dias que ele tem que caçar a Viola e matá-la. Se não o fizer, será ele quem morrerá. Misericórdia. Gostei, parece bem interessante só pela sinopse, fiquei bastante curiosa. Achei a capa belíssima. E assim, não saberemos como vai ser a capa brasileira, mas eu espero que seja belíssima também. E o livro está previsto para ser lançado aí em 2026, ou seja, no primeiro semestre. Então, ficamos atentos a isso, né, pelo anúncio da editora. E já esse anúncio desse livro, que por sinal eu não esperava, mas eu fiquei muito feliz quando eu vi. Meu Deus, eu fiquei assim, gente, eu não acredito que eles estão trazendo esse livro. Meu Deus, eu queria tanto ler livro, porque eu sempre via a capa, né, nos Instagram gringo e tal. Eu falei, meu Deus, eu preciso ler esse livro. E agora descobri que vai ser lançado aqui no Brasil, que é, e por incrível que pareça, já temos a capa brasileira. E o nome do livro, que é Aprendendo a Fingir, de Celina Mai, que vai ser previsto aí lançado no segundo semestre desse ano. Então, estou muito feliz.
E, claro, o livro, né, em inglês, né, a parte ali do explorar do Instagram. Então, assim, eu ficava, meu Deus, eu quero ler esse livro, acho a capa maravilhosa. E o livro, né, em inglês, que é Lenson in Faking, e em português se chama Aprendendo a Fingir. E a sinopse desse livro, gente, é o seguinte: tudo que a Talia Presley quer é reconstruir o vínculo quebrado com seu irmão gêmeo, Harry. Mas depois de anos de distância, ela está começando a acreditar que é impossível. Até que em uma aula de estatística consiga a Talia como um tutor inesperado, o inimigo jurado de Harry e o garoto de ouro do campus, Dylan McCart. De repente, ela tem a atenção total do seu irmão. Então, assim, gente, vai ser aquele romancezinho no ambiente universitário. Eu estava muito ansiosa para ler esse livro. Eu queria muito, demais ler esse livro, sabendo que vai ser publicado aqui no Brasil. Meu Deus, já tenho ali um dinheirinho reservado só para me comprar esse livro. E não só foi anunciado esse primeiro livro, foi anunciado também o segundo volume dessa série, que é uma série, eu acho que é uma trilogia, uma série, enfim, que vai se passar no ambiente universitário, que o segundo é Listen in Forgiving, de Selena Mai, que vai ser, tá previsto para ser lançado no primeiro semestre de 2026. Então, assim, ai meu Deus, eu tô muito ansiosa. E a sinopse desse livro é a seguinte: Paula Castilho está determinada a colocar sua vida de volta nos trilhos. Depois de anos de contratempo, ela está pronta para se formar, lançar sua carreira de jornalista e finalmente confessar aos seus pais na República Dominicana que ela tem metido para eles sobre seu sucesso. Encarregada de escrever um perfil sobre a estrela do futebol da universidade, ela se vê isso como a oportunidade perfeita para restaurar a sua reputação jornalística. Então, assim, gente, tô muito, muito ansiosa para ler essa série. Talvez seja uma trilogia ou não, não saberemos, mas eu estava muito ansiosa, porque eu via muita capa desses livros e eu ficava, meu Deus, eu quero muito esse livro, quero muito ler, quero conhecer essa história. E agora vai ser publicado aqui no Brasil, então tô ansiosíssima para esses livros. E já um outro livro aí que vai ser lançado aí no segundo semestre de 2025, que está previsto, né? E já temos, né, capa brasileira, mas o livro é Go as Rive, de Shelley Red. E a tradução, né, para português, que é Tia como um Rio, que é a tradução, que já temos aí a capa brasileira, com o título brasileiro. E a sinopse é a seguinte: Victoria, 17 anos, administra a fazenda de pêssegos de sua família na pequena cidade de Iola, Colorado. A única mulher sobrevivente em uma família de homens problemáticos. Wilson Moon é um jovem andarilho com um passado misterioso, deslocado de suas terras tribais e determinado a viver como quiser. Victoria encontra Will por acaso em uma esquina, um encontro que altera profundamente a vida de ambos, despertando tanto paixão quanto perigo. Parece ser aí que vai ter um romance, mas também algumas, como se diz, alguma reviravolta, talvez. Uma questão aí de diferença entre eles dois, talvez de vida, segredos sendo revelados. Enfim, é um livro que eu fiquei bastante curiosa, achei a capa muito interessante. E interessante, parece que eles permaneceram a mesma capa da inglesa para a brasileira, acredito que é a mesma. Pode ser que não, pode ser que eu esteja confundindo. Enfim, mas já temos aí a capa, né, brasileira, o título brasileiro, e está sendo previsto para ser lançado aí no segundo semestre. Então, para quem ficou interessado, fiquem atentos aí. E já o outro livro que foi anunciado aí, o seu lançamento, que vai ser aí previsto aí para o segundo semestre desse ano, que é Snow's In, de Catherine Watson, e a sinopse é a seguinte: após abandonar o garoto de ouro da cidade, Megan está com medo de voltar para casa nas festas do fim de ano. Christian está farto de ficar sozinho todo Natal. Ele não se importa de ficar sozinho, mas odeia os olhos tristes e os tons suaves da família enquanto eles ficam sentados juntos. Porque ele está, na verdade, totalmente bem. Então, quando Megan literalmente esbarra com Christian em um pub de Dublin, eles fizeram um pacto para passarem as festas de fim de ano. Provavelmente vai ser aquele tipo fake date, bem natalino, onde eles vão fingir que estão ali namorando, mas vão acabar se apaixonando. Eu acho que sempre acaba acontecendo isso nos livros de romance. Então, fiquei muito curiosa, não tinha ouvido falar dessa autora, mas eu amei a capa. Ainda mais com aquele clima natalino do jeitinho que eu gosto, do jeitinho que eu amo. Então, tá na minha listinha com certeza. Então, tá previsto aí para ser lançado no segundo semestre de 2025. Então,
Fica aí atentos. E um outro anúncio que fez muita gente ficarem ansiosos e alvoroços, eu também, porque esse livro, se eu não me engano, ela é uma fanfic criada de Hermione, é assim que se chama, que é de um romance entre Hermione e Draco, né? Mas foi uma fanfic, aí a autora fez tanto sucesso que a autora refez a história, mas acho que ela manteve a mesma história, mas com personagens com nomes de outros personagens realmente, mas é uma fanfic de Hermione, enfim. O livro foi anunciado que o nome é Um Irresistível Desejo de Amar Quem Tanto Odeio, de Brigitte Kittlin. E a sinopse é a seguinte: uma história apaixonante de ódio à primeira vista. Orisk Mordaunt, um assassino membro da Ordem Fairy, precisa urgentemente de cura. Por ironia de destino, a única pessoa que pode ajudá-lo é Aurienne Ferrin, pesquisadora preeminente, bestião de moralidade e integrante de uma ordem inimiga. Como profissional de cura, Aurienne está desesperada por financiamento para ajudar os que precisam. Tão desesperada que, quando Oric oferece suborno, ela aceita, e mesmo destituindo com todas as forças. Então, ou seja, aquele romance é uma fantasia, como um romance onde nós temos inimigos que vão acabar ali se apaixonando. Então, assim, tô muito curiosa, porque eu já vi muita gente falando desse livro, tanto por conta da fanfic, né, de Hermione. Então, assim, tô muito curiosa e quero, sim, muito ler esse livro. Que, por sinal, o livro já está em pré-venda, gente. Então, vou deixar aí o link. Talvez esse livro vai acabar entrando ali de lançamento, porque está sendo lançado em agosto. Então, vai estar em pré-venda já, gente. Então, mas assim, tô muito curiosa e quero, sim, muito ler esse livro. Ele tá na minha listinha ali, ó, de desejado. Tanto que vi muita gente falando super bem da fanfic e desse livro. Então, tá aí. E já um outro anúncio que foi feito aí na Bienal, que é The Road of Bone, de Demi Winter, que, por sinal, eu vi a capa, eu achei a capa maravilhosa. Eu falei, meu Deus, preciso ler esse livro. E já que é uma fantasia, né? E a sinopse é a seguinte: Sila Norvik está correndo por sua vida. A rainha de Isildur enviou o guerreiro para trazer Sila para Sunavik, onde a morte a espera. Quando seu pai é morto, suas últimas palavras colocaram Sila em uma busca perigosa. Viajar pela traiçoeira estrada dos ossos, um trecho de 1000 milhas assombrados por gangues de guerra, criatura das trevas e um misterioso assassino, e vá para a copa onde uma casa de escudo a espera. Só pela sinopse já fiquei muito curiosa. E é claro, a capa também me enganou, gente. Eu não sei como vai ser a capa brasileira, mas eu vou ficar bastante atenta a isso, porque eu quero muito ler esse livro. Eu não sei se ele vai ser previsto para esse ano, ou se vai ser para 2026, mas eu acredito que seja para o segundo semestre, porque aqui não está a informação, porque eu esqueci de colocar. E eu também sou Dory, porque eu não lembro, mas acontece, né, gente? Mas vou ficar bastante atento, porque eu quero muito ler esse livro, e a obra tá na listinha aí, né, gente? Já esse anúncio eu fiquei muito feliz, porque eu não imaginava, eu já tinha visto a capa desse livro, e eu falei, gente, eu queria tanto ler esse livro, só que assim, né, não sabia que realmente seria publicado aqui no Brasil, que é Miranda em Retrograde, que é de Lauren Lai, que é da mesma autora de Mais Que Amigos, que eu li, acho que eu li ano passado, ou foi ano passado que eu li, e adorei demais a história, meio romance, e eu fiquei bastante curiosa por esse livro, porque faz bastante tempo que eu não via anúncio, né, lançamento da autora aqui no Brasil. Então, assim, veio esse anúncio, fiquei feliz, e a sinopse é a seguinte: como a professora de física mais jovem de sua universidade a praticar, Miranda Reed planeja sua vida com precisão minuciosa. Mas isso foi antes de ela ter um mandato negado e a promoção que ela achava que estava garantida. De repente, sua vida arrumada é tudo menos constante. Atrasada para um ano sabático, Miranda leva algum tempo para olhar para as estrelas, só que dessa vez ela não está procurando buracos negros. Com sua fé na ciência abalada, Miranda se volta para uma prática que há muitos descartada como absurda, a astrologia. Fiquei muito curiosa por esse livro, porque eu vi a capa, achei a capa belíssima, gente. Não sei como vai ser a capa brasileira, mas eu amei essa capa, estou muito curiosa, ansiosa para ler esse livro, porque eu já estava muito curiosa, querendo ler, e sabendo que está vindo aqui, né, sendo lançado no Brasil, então vou ficar atento aí para que eu possa conseguir ler em algum momento. E eu acredito que está previsto para ser lançado no segundo semestre desse ano, porque, né, como eu falei, não estou com as informações, né, de lançamento, mas acredito que seja
para o segundo semestre de 2025. Outro livro que foi anunciado aí, né, porque acredito que está previsto aí para o segundo semestre de 2025, que é Stuck Up and Stupid, de Angry Rice and Kate Rice. É a sinopse seguinte: Lily tem todo o verão estendido diante dela. Dias infináveis de sol e amigos na bela Pippin Beach. Então a superstar Doria Kent, alguma coisa assim que se pronuncia, chega com seu grupo de tipos de Hollywood, enquanto a maioria dos moradores, incluindo a mãe obcecada por glamour de Lily, está emocionada por estar tão perto dos Unlisted. Lily não pode deixar de vê-los como superficiais e arrogantes, especialmente Doria, o mais famoso de todos eles. Mas à medida que os caminhos de Lily e Doria continuam a se cruzar, ela começa a se perguntar se entendeu errado. Então, provavelmente vai ser aquele romance entre um famoso e uma pessoa super, hiper, mega normal. Então, assim, fiquei muito curiosa. Essa capa é belíssima. Não saberemos como vai ser a capa brasileira, mas o livro, acredito que está previsto para ser lançado aí no segundo semestre de 2025. Né? Então, assim, fiquei muito curiosa e quero ler, né, só pela sinopse, gente, mas tá aí na minha listinha, então se ficaram interessados, fiquem atentos aí, né, para os seus anúncios de pré-venda. E o outro anúncio, né, do outro livro que foi anunciado aí, que é Minha Querida Paris, de Lucy Diamond, e acredito que esse livro seja de I Remember Paris, né, acredito que seja esse livro, e a sinopse é a seguinte: Paris sempre teve um pedaço do coração de Jet, desde que ela passou um verão mágico lá há mais de 20 anos. Então, quando o trabalho de escrita oferece a ela a chance de retornar, ela fica encantada, especialmente porque seu assunto é a icônica artista Adelaide Fox. Agora se aproximando dos 80 anos, Adelaide quer contar sua história de vida e que vida tem sido, cheio de escândalo, sucesso, traição e paixão. Eu vi muitos livros da Lucy Diamond, já foi publicado aqui no Brasil. Tenho muita curiosidade de ler os livros da autora, já vi muita gente falando super bem. Eu ainda não tive a oportunidade e eu acredito que eu tenho algum livro dessa autora na minha estante. Pode ser que sim, pode ser que não, enfim. Mas eu estou muito curiosa, eu quero muito ler os livros dessa autora. E esse foi um dos outros livros, né, anunciado pela editora aí, que vai ser lançado aí no segundo semestre de 2025, acredito eu. Mas é sobre isso. Já um outro anúncio de livro aí, que nesse caso é um terceiro volume de uma série, tá deixando muita gente alvoroçada. Pra quem leu ali, né, O Aprendiz do Vilão, Assistente do Vilão, nós temos aí a capa do terceiro volume, Aliada do Vilão. Eu ainda não li, mas eu descobri que essa série, se eu não me engano, eu pensava que seria uma trilogia, mas vai ser uma série, porque, pelo que parece, teremos ali um quarto volume. Então, assim, entramos num esquema de pirâmide. Não vou falar da sinopse, porque eu não tenho aqui, porque, né, acredito que será uma continuação do segundo volume. Então, nós temos já o anúncio do terceiro volume, e acredito que já está em pré-venda ou não, ou vai ser anunciado ainda a pré-venda, porque o lançamento está previsto aí para agosto de 2025. Então, fica aí atentos, né, para o anúncio da sua pré-venda. Já um outro anúncio, né, de um outro livro que é basicamente uma spin-off, né, da série de Divinos Rivais, que é Wither Revenge, né, que é da mesma autora, de Rebecca Ross, que sua sinopse é a seguinte, que é uma terra onde os deuses frequentemente se matam para roubar poder e as alianças são frágeis. Matilda deve atingir a maioridade mais cedo do que a maioria. Ela pode ser conhecida por carregar palavras e cartas pelo reino, mas guarda um segredo que deve esconder até mesmo de seus mais queridos aliados para garantir a sua sobrevivência. Eu não sei se essa spin-off deve ser de alguma personagem de Divino Rivais, né, da duologia. Eu ainda não li, mas está aí na minha lista. Aguardem que eu irei ler Divinos Rivais em algum momento da minha vida, mas estou muito ansiosa. Foi anunciado, né, essa spin-off vai ser lançado aí em setembro desse ano de 2025. Então, para quem leu Divino Rivais e leu o segundo livro, que é A Promessas Cruéis, acredito eu, vai sair a spin-off, né, desse universo. Então, fique atento a isso. E já um livro que foi aí, né, anunciado já com título brasileiro, acredito que já com capa brasileira também, que é
no sigilo de Sarina Bowen e Ellie Kennedy, que vai ser lançado ainda em 2025, que está previsto para o segundo semestre. E o título em inglês se chama Top Secret, que basicamente é um romance entre um jogador de futebol americano e um estudante universitário. Então, basicamente, nós temos aqui um romance LGBTQIA+, então, assim, tô curiosa. Que, por sinal, eu já vi muita gente falando sobre o livro da Ellie Kennedy, eu não li nada. Eu tenho a série de O Acordo e O Erro, enfim, que, por sinal, vai sair uma série adaptada, ou é um filme, eu acredito que é uma série, que teve todo um burbulho aí por aí, né? Todo mundo falando, os elencos, enfim. Eu ainda não li, mas estou bastante curiosa e quero muito ler. E teve esse anúncio aí desse livro que está previsto aí para 2025. Então, para quem gosta aí da Ellie Kennedy e ficaram bastante curiosos, fica aí atento, né, para o anúncio da editora e da sua pré-venda, né? Já um outro anúncio que, por sinal, fiquei bastante curiosa pelo título e pela capa, que é O Lamento dos Rios, de Anne Lian, que vai ser lançado também no segundo semestre de 2025. Não sabemos ainda a previsão, mas vai ser lançado. E a sinopse é a seguinte: quando o melhor destino que uma mulher pode ter é um bom casamento, a beleza é um bem precioso. E a beleza de Xi é inegável e por todos considerada uma bênção. Ninguém poderia adivinhar que mudaria o curso da história, quando ela capta a atenção do famoso conselheiro militar Fan Lin. Ele faz-lhe uma proposta única: usar sua beleza como arma. Uma arma que pode derrubar o reino rival, melhorar a vida do seu povo e vingar o assassino de sua irmã. Tudo que ela tem que fazer é infiltrar-se no palácio inimigo como espia e seduzir o seu perfido rei. Fiquei muito curiosa pela sinopse. A capa é bonita. A capa, né, do brasileiro, que é Lamento dos Rios, que é a tradução, né, do título do livro. Então, assim, foi anunciado aí a previsão de lançamento aí para 2025, segundo semestre. Então, estou bastante curiosa. E um outro anúncio, e esse anúncio, assim, gente, eu fiquei muito apaixonada pela capa, achei a capa maravilhosa, que é Tom Sampson, de Que Era Asa, que está previsto para ser lançado aí no segundo semestre de 2025 também. Parece ser uma fantasia ou é uma romantasia, alguma coisa assim. E a sinopse é a seguinte: a Lisa, herdeira e filha de uma família de caçadores, também é uma chamada portadora. Aos 18 anos, ela sabe que escapou da execução até agora apenas graças a um doloroso autocontrole e ao esforço do pai. Convocada a dura e reluzente corte real para a temporada de debutante, a Lisa se vê presa em uma teia de intriga e traições, e presa entre dois homens igualmente perigosos. Um governante brutal, com um belo rosto de um príncipe, que a destruiria se soubesse a verdade. E dois, um embaixador estrangeiro sedutor com planos secretos. Ou seja, acredito que vai ter aqui uma triângulo amoroso, que por sinal eu odeio triângulo amoroso, mas enfim, mas fiquei muito curiosa para ler. E vai ser aquela fantasia, uma fantasia, onde nós vamos ter uma protagonista onde vai estar aí dividida em qual dos dois lados vai ter que decidir e ficar e lutar, né? Porque é basicamente o que acontece em muitas fantasias. Fiquei curiosa, achei a capa belíssima. Está previsto aí para ser lançado no segundo semestre de 2025. Não sabemos como vai ser a capa brasileira, mas assim, estou ansiosinha para ver como é que vai ser. E é claro, quero muito ler. Já um outro livro que também foi aí anunciado, que vai ser lançado aí em 2025 para segundo semestre, que é In the Vein of the Drawing, de Kelly Cassidy. A sinopse é a seguinte: Imogen está escondida, escondendo-se de um reino cruel que acredita que sereias são criaturas monstruosas e sedentas por sangue, escondendo-se de um rei e seu capitão que perseguem sua espécie. Eu estou curiosa, achei a capa belíssima. Não temos aí a capa brasileira e tampouco nem o título, mas estou muito curiosa como é que vai ser, né, a capa, né, daqui do Brasil, a tradução do título do livro. Achei a sinopse interessante e, é claro, tá aí, né, na minha listinha de muitos outros livros que estão entrando só com esses anúncios aqui. Meu Deus, vamos ter que lutar muito para poder ler todos esses livros, mas é isso. Esse anúncio desse livro eu fiquei assim, meu Deus, obrigada,
porque eu estava muito curiosa para ler especificamente esse livro, essa série dessa autora, apesar de ter lançado já as outras séries que eu ainda não li, mas quero também ler, mas eu estava mais curiosa para essa série, que é The Strike, de Anna Hengren, que está previsto para ser lançado aí no segundo semestre. E é claro, já temos aí o título brasileiro, que é Partindo para o Ataque. E assim, gente, estou muito curiosa, porque eu queria muito ler esse livro. Tem outros livros da autora, que é uma outra série, que é Rei da Preguiça, Rei do Pecado, alguma coisa assim. Já foi lançado, acho que a série já está completa, acredito eu. E nós temos aí o anúncio do primeiro livro dessa outra série, da mesma autora. A sinopse é a seguinte: Asher Donovan é uma lenda viva, o queridinho da Premier League, o indiscutivelmente maior jogador de futebol do mundo. Mas suas atitudes imprudentes e sua recente transferência de time causaram muitas controvérsias. E quando sua rivalidade com um ex-companheiro de equipe lhe custa um campeonato. Eles são forçados a se unir durante o treinamento cruzado fora da temporada. Sobreviver ao verão não deveria ser difícil, até Asher conhecer sua nova treinadora. Ela é linda, talentosa e por mais que ele se esforce, não consegue tirar os olhos dela. Eu estou muito, muito ansiosa e muito feliz em saber que esse livro vai ser publicado aqui no Brasil, porque assim, eu já vi muito a capa desse livro em espanhol, tá? Eu já vi edições, fiquei assim, meu Deus, eu quero ler esse livro, estou muito curiosa. Então assim, sabendo que tá vindo aqui, né, lançado, já entrou para minha listinha de leitura, né, de desejados, então assim, tá sendo aí previsto para segundo semestre de 2025, então vou ficar muito atento para pré-venda. E esse outro anúncio que eu também fiquei muito feliz, porque eu já li o livro dessa autora, e estou feliz que vai vir um outro livro para que eu possa ler, que é Um Lundi Parfum Mat, de Mitch Aoyama, que é da mesma autora de Chocolate Quente às Quintas-Feiras, e a sinopse é a seguinte: naquela segunda-feira, o enigmático dono do café Maple em Tóquio organiza uma sessão de degustação de chás, escondido sob as cerejeiras que mudam de cor conforme as estações. Esse refúgio de paz se transforma em um lugar mágico onde o amargor do matcha acalma a amargura da existência. Então, ou seja, pelo que eu estou lendo da sinopse, vai passar na mesma cafeteria que se passa do Chocolate Quente às quinta-feira, porque como eu li o livro, né, que são vários contos, são vários personagens, se passam ali numa cafeteria chamada Mable. Então, assim, estou muito curiosa, ansiosíssima para ler esse livro, sim, e com toda certeza está na minha lista de desejados, porque, né, eu amei o Chocolate Quente às quinta-feira, então provavelmente eu vou acabar amando esse livro também. Lá no início do vídeo que eu falei, né, que teria um outro lançamento da mesma autora, de Julie Sutton, né, que teria um outro livro dela, que foi anunciado que também vai ser lançado, acredito, previsto para segundo semestre de 2025, que é Rose in Chains, que também é uma fanfic de Dramione, pelo que eu entendi, tá? Que envolve aí, fizeram, né, tanto sucesso, e ela resolveu ser publicado em físico, mas claro que é a mesma história, porém com os personagens diferentes e nomes diferentes. E a sinopse desse livro é a seguinte: a guerra acabou, as forças das trevas venceram e o herói que deveria salvá-las está morto. Capturado enquanto seu castelo é invadido pelo inimigo, o mundo como Briony Rosewood conhece mudou para sempre. O mal venceu e o seu povo enfrenta servidão e iminente prisão ou morte. Despojada de sua magia e de sua liberdade, Briony e os outros sobreviventes são rapidamente vendidos aos licitantes mais altos em um leilão. Como princesa de Evermore, ela pega o preço mais alto. Depois de uma feroz guerra de lances, ela é vendida para ninguém menos que Tobin Heard, descendente de uma família conhecida por sua crueldade. Como eu falei, esse livro é uma fanfic de romance entre Hermione e Draco. Se envolve aí no universo, como se o universo, o herói que deveria salvar acaba morrendo, a treva ganhou, enfim. Também curiosa, que por sinal eu sabia dessa fanfic, eu vi muita gente falando sobre esses livros,
E quem fala muito, né, sobre essa fanfic é a... Como é o nome dela, gente? Deixa eu só... Que é uma criadora de conteúdo, né, literário. Annick Machado. Foi através dela que eu fiquei bastante curiosa para esse livro, tanto que a capa é maravilhosa. Fiquei muito curiosa, eu falei, meu Deus, agora eu quero ler esse livro só por conta da capa. Então, assim, vai ser lançado aqui no Brasil, então estou ansiosíssima. E eu acredito que esse livro talvez venha com uma edição ilimitada, tipo de capa dura, com desenho trilateral. Acredito que vem dessa maneira. E também acredito que venha na edição brochura. Mas, enfim, estou curiosa para ler esse livro? Sim, com toda certeza. Temos aí já um anúncio da sequência, né? Porque é uma série, vamos anunciar aí o segundo volume, que é Jogando por Amor, que é de Peyton Corine, que faz parte de uma série. O primeiro volume já foi lançado, que é Jogando por Controle, e o segundo volume vai ser lançado aí, acredito, no segundo semestre. A sinopse é a seguinte: Frederick é todo sorriso, pelo menos na superfície. No gelo, ele é o alar esquerdo da estrela de Waterfell Wolves, com uma reputação estelar na cama e um futuro potencial da NHL. Mas na sala de aula ele mal consegue um GPA de 2.0, retomando aulas reprovadas e lutando com uma mistura áspera de delexia, descalculia e TDAH. Agora amarrado ao coração da NHL após a formatura, Fred precisa de ajuda para passar em biologia com um professor com quem ele tem um passado tumultuado. Meu Deus, que dicção hoje, viu? Eu sabia já dessa série, sou bastante curiosa para ler, mas é uma série, então assim, meu Deus, não acontece mais lançamento, sei lá, de volume único, de romance, enfim. Tô curiosa sim para ler essa série, querendo ou não, né, apesar de ser um esquema de pirâmide. A capa, né, já foi, né, publicada, né, já foi anunciada em título brasileiro, tá? Essa capa. E já temos aí, né, o anúncio do segundo volume, que vai ser lançado aí no segundo semestre de 2025. E já com o último livro aí, né, desse anúncio da Bienal, apesar que pode ter tido anunciado diversos mais outros livros, só que eu acabei me perdendo e não vi. Mas enfim, esse último anúncio é da mesma autora de Quarta Asa, que se chama A Última Carta, de Rebecca Yarrow, que em inglês se chama The Last Letter, tá? A sinopse é a seguinte: Beck, se você está lendo isso, bem, você conhece o exercício da última letra. Você conseguiu, eu não. Saia do trem da culpa, porque eu sei que se houvesse alguma chance de você ter me salvado, você teria. Preciso de uma coisa sua. Saia do exército e vá para Terluri. Minha irmãzinha Elia está criando os gêmeos sozinha. Ela é muito independente e não aceita ajuda facilmente. Mas perdeu nosso avô, os nossos pais e agora a mim. E demais para qualquer um suportar. Não é justo. E aqui está Ricken, a outra coisa que você não sabe, que está separando a família dela. Ela vai precisar de ajuda. Então, se eu for embora, isso significa que eu não posso estar lá para Elia. Eu não posso ajudá-los com isso, mas você pode. Então, estou implorando a você como meu melhor amigo. Vá cuidar da minha irmã, da minha família. Por favor, não a faça passar por isso sozinha. Ryan. Pelo que parece, é uma carta, literalmente em uma sinopse. Só por ler essa pequena carta, a gente já sabe o que vai acontecer na trama. Apesar da autora ter uma fantasia bastante famosa, ela escreve romances bastante emocionantes. Tem um outro livro dela já publicado aqui no Brasil, que eu acho que é Tudo que Deixamos para Trás, alguma coisa assim. Não li, mas eu quero muito ler. E esse é um outro anúncio, né, de livro da autora que vai ser lançado aqui no Brasil. Título brasileiro, né, que é A Última Carta, então estou bastante curiosa, quero muito ler, fiquei bastante interessada só pela sinopse, enfim. Mas é isso, gente. Esses são os diversos anúncios que tiveram aí na Bienal de Rio de Janeiro, com muitos livros anunciados e sendo previstos para ser lançado no segundo semestre de 2025. Então, ou seja, nós temos muitos lançamentos e pré-vendas
previsto para ir o segundo semestre de 2025. Então, assim, tô muito ansiosa para diversos livros, para diversos lançamentos. Então, é isso. Então, anote aí na listinha de vocês e fiquem atentos para anúncios de pré-venda. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse compilados de lançamentos, de anúncios, para vocês ficarem sabendo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Também não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais, porque eu tô sempre ativa por lá. Então é isso, gente. Beijinho e até o próximo vídeo.